Albert Einstein foi convidado a falar em um jantar oferecido em sua homenagem. Estavam ali, centenas de pessoas, auditório cheio para ouvir o que ele tinha a dizer. Quando chegou a hora dele falar, o grande físico caminhou até ali no púlpito, olhou em volta e disse: "Senhoras e senhores, sinto muito, mas não tenho nada a dizer." Então ele se sentou. A plateia, claro, entrou em choque. Alguns minutos depois, Einstein se levantou, voltou ao palco e falou novamente: "Caso eu tenha algo a dizer, voltarei e direi." 6 meses depois, entrou em contato com os organizadores daquela homenagem e disse: "Agora eu tenho algo a dizer." Outro jantar, então, foi oferecido ao físico e ele fez o seu discurso. Por que eu estou contando essa história? Bem, há muito tempo eu falo sobre a importância da família. Respondo às pessoas, falo em palestras, em lives também. Então, durante esse tempo, vários homens me mandam mensagens. "Paulo", me perguntam, "quando você vai lançar o seu curso?" "Paulo, você tem curso sobre o assunto?" E é verdade que não. Eu não tinha lançado nenhum curso. Não era o momento, ainda não era o tempo. Tive que esperar, me preparar, viver isso. O momento é esse. Chegou. Vamos falar sobre a família e a importância da presença do homem, do pai, dentro dela. A paternidade. O que aconteceu e por que vivemos certa decadência entre os homens, os pais e os que querem se tornar pais. Primeira coisa que você precisa ter em mente: há uma guerra declarada contra a família, instituição criada por Deus. Quero que se imagine na seguinte situação: você tem apenas 18 anos, você está no auge absoluto da juventude, você tem carteira de motorista, namorada e muitos sonhos. Toda a sua vida está à sua frente, mas por uma estranha série de circunstâncias que você não entende exatamente do que se trata, de repente sua carteira de motorista é inútil. A foto de sua namorada está na sua carteira. Seus sonhos estão em espera e você está em outro país, milhares de quilômetros de casa. Seja bem-vindo. Você está na guerra. Neste dia em particular, você daria tudo para não estar lá, pois você está saindo em patrulha. É por isso que há um nó no estômago, um medo gelado no seu coração. O líder da patrulha te nomeou para estar no front line, na linha de frente. Agora você é o líder. Todos os outros estão atrás de você. E enquanto você se move para encontrar o inimigo, você percebe que a sobrevivência daqueles homens pisando cautelosamente atrás de você dependerá apenas de uma coisa: a sua capacidade de liderar. Seu julgamento pode determinar se eles vivem ou não. Seus sentidos nunca estiveram tão vivos, sua adrenalina forte. Você sabe que o inimigo está bem próximo, talvez a metros de distância. A inteligência detectou forte atividade do inimigo nesta área ontem à noite. Seu trabalho é confirmar se essa atividade existe ou não. Pelo que você sabe, eles estão observando você agora mesmo. Talvez eles possam te ver, mas você não tem a menor ideia onde eles estejam. Enquanto você caminha cuidadosamente pela floresta, você tem um olho atento a fios ocultos em seu caminho
e outro examinando as árvores em busca de atiradores. Perderam-se patrulhas inteiras, porque o líder da patrulha que estava na sua frente falhou em antecipar uma emboscada. Homens foram mortos ou horrivelmente mutilados. Tudo porque um ponto carecia de habilidade e sabedoria. O choque violento e a surpresa absoluta dos tiros paralisam você momentaneamente. Apesar do seu treinamento em reação instantânea, você se encontra paralisado. Antes que você possa responder, uma bala atravessa a sua carne e explode o osso da sua perna. 1000 pensamentos inundam instantaneamente a sua mente. Eu vou morrer? De onde vêm esses tiros? Existem mais um? Vou perder minha perna? Cadê o líder da patrulha? Um olhar à sua esquerda informa que a família do líder da patrulha que estava à frente agora é órfã. No caos daquele ataque, e apesar de seus ferimentos, o homem do rádio vai até você. Ele sabe, e você sabe que você é o homem mais experiente ali. Em situações de pânico como essa, o conhecimento teórico se vai. Goste ou não goste, você agora é o líder. Enquanto um médico avalia o seu ferimento, você está tentando determinar o que fazer. Qual a situação? O que estamos enfrentando? Onde eles estão? Algumas boas notícias, então, em meio a esse caos, a essa confusão, trazem um raio de esperança. A bala passou sem problemas e o sangramento parou. Você tem mais sorte do que a maioria dos homens naquele ponto. Outros homens ao lado do líder da patrulha que estava à sua frente também foram atingidos. Um já está morto, o outro sangrando profundamente. Você pega o rádio e relata a situação e posição. Você solicita um helicóptero para um soldado, mas antes que você possa terminar seu pedido, o inimigo oculto libera todo o seu poder de fogo em sua direção. Você está cercado neste momento. Em seu interior, você sabe que as probabilidades estão contra você. Você está em menor número, menos armado e não está na melhor posição para travar um contra-ataque. Você tem do seu lado homens mortos, outros homens morrendo e outros se perguntando se conseguirão viver. O pior jamais poderia ter acontecido. Este é o cenário. E é o pior do que você jamais poderia imaginar. Agora é a hora em que sua liderança fará diferença. O que você disser e fizer determinará se seus homens viverão ou morrerão. Houve homens que não precisaram usar da imaginação. Muitos homens viveram isso, de fato, e sentiram na própria pele a dor de ver um amigo desaparecer para sempre. Ok. Respirar, respira. Vamos lá. Vamos fazer uma mudança de cenário, tá bom? Você ainda está no campo de guerra, patrulhando a mesma floresta. Mas algo sobre essa patrulha é diferente. Você ainda é o frontline, está ali, de frente. Mas desta vez não está mais liderando um grupo de homens. Você está liderando a sua própria família. Você olha rapidamente para trás e vê Eli, sua esposa e seus filhos. Sua filhinha, com medo, está tentando conter as lágrimas e o seu garotinho está tentando agir com coragem. Sua esposa está segurando o bebê e tentando mantê-lo quieto. Nesta patrulha, você não quer enfrentar o inimigo, você prefere evitá-lo. A sobrevivência de cada membro de sua família e a sua sobrevivência como um todo dependeria
completamente da sua capacidade de liderar, através do labirinto de possíveis emboscadas, armadilhas invisíveis, atiradores invisíveis. Olha só, são os perigos do combate. Você estaria motivado a defender sua família? Seus sentidos e adrenalina estariam trabalhando fortemente? Claro que sim, eu espero. Você saberia em seu íntimo que a sobrevivência de sua família depende de você. Está tudo em seus ombros. Porque você é o líder e quem está na linha de frente é você mesmo. Senhores, esta não é uma situação imaginária, não, é a realidade. Se você é um marido, um pai, então você está em uma guerra. A guerra foi declarada contra a família, contra a sua e contra a minha. Conduzindo uma família através do caos, da cultura mundial. É como liderar uma pequena patrulha em território ocupado pelo inimigo. Uma em cada 2 casamentos termina em divórcio. Adolescentes vivendo a prostituição para sustentar o vício das drogas. 1 milhão de adolescentes ficarão grávidas fora do casamento este ano. E mais da metade deste número, destas meninas, abortarão seus bebês. Crianças, adolescentes, homens e mulheres tentando o suicídio. Deixa eu te perguntar, o que você está fazendo para manter seu casamento fora dessa lista de baixas? Você já viu o divórcio atingir seus amigos ou pessoas de sua família? Se já aconteceu com alguém que está fazendo esse curso, você sabe o que é ter e a dor que é ter a sua patrulha, a sua família emboscada. Você nunca previu isso, mas como resultado do ataque inimigo invisível, você perdeu seu casamento e sua família. Eu perguntei como você pretende manter o seu casamento fora da lista de baixas. Deixa eu te perguntar outra coisa. O que você está fazendo para manter seus filhos fora da lista de baixas? Não o que a sua esposa está fazendo, não o que o pastor, o padre da sua paróquia está fazendo, não. Mas o que você está fazendo. Porque algumas destas crianças que estão na lista de vítimas são de lares cristãos. Pode estar acontecendo na sua casa. É como o risco de ataque cardíaco. Nenhum de nós tem a garantia de que não sofrerá uma parada cardíaca. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que se um homem controlar o seu peso, começar algum tipo de exercício físico e ficar longe de alimentos com alto teor de gordura, ele reduzirá, obviamente, muito o risco de ataque cardíaco. É o mesmo com os nossos filhos. Não há garantias. Mas se você fizer tudo isso, o seu filho ainda pode se rebelar e seguir uma vida de drogas, promiscuidade, responsabilidades, ao risco. Mas ao construir conscientemente força moral na vida do seu filho, você reduz muito o risco de isso acontecer na adolescência. A guerra foi declarada contra a sua família. Mas como isso aconteceu? Talvez você se faça essa pergunta. Quando? O que houve de fato? Quero que você entenda exatamente em qual momento histórico houve uma ruptura na forma de ser família. Olha só, por milhares de anos, assim os homens faziam. Eles criavam seus filhos e, como resultado, havia uma tremenda estabilidade familiar. Os homens não tinham crises de identidade como nós ouvimos tanto falar hoje em dia. Eles sabiam quem eram e o que deveriam fazer, porque, é claro, tinham visto um modelo. Os meninos foram especificamente treinados pelo exemplo de seu pai, para um dia trabalhar como pai. Esse era o padrão normal da vida familiar. Algo
obviamente mudou. Os homens não criam mais os filhos dessa forma. Por que não? Pergunta-se, né? O que foi responsável por mudar uma estrutura familiar tão sólida que durou geração após geração? A resposta vem em 3 palavras: a Revolução Industrial. Por volta de 1750, a agricultura era a ocupação mais importante das pessoas. O homem comum era agricultor e vivia numa aldeia. Ele cultivava sua própria comida, roupa, móveis e ferramentas, e outros implementos, suplementos eram feitos em casa, com lã, com madeira e couro. Eram produzidos na fazenda. O homem comum comprava pouco fora da aldeia, exceto ferro para sua ponta de arado e sal. Nas cidades, que geralmente eram bem pequenas, haviam pequenas oficinas, coisas como ferragens, tecidos, joias, talheres, armas e munições eram produzidos por artesãos. Os homens, na sua maioria, claro, trabalhavam em casa. As mulheres trabalhavam em casa e as crianças também trabalhavam. Seus trabalhos, obviamente, eram diferentes, mas todos trabalhavam. O padrão permaneceu o mesmo por séculos. A mãe criava os filhos até os 5, 7 anos e depois os meninos trabalhavam com os pais e as meninas trabalhavam com as mães, ao lado das mães. O ponto é muito claro e óbvio. Antes da Revolução Industrial, o padrão normal era que os pais criassem os filhos. Eles estavam juntos quase todas as horas. Mas esse estilo contínuo de vida familiar logo mudaria. Mudaria logo, e à medida que a Revolução Industrial progredia. Quando a Revolução Industrial começou, mais e mais fábricas surgiam. Até então, o trabalho de um homem era feito no contexto de sua casa. Com a Revolução acontecendo, o emprego tornou-se dependente dessas fábricas inovadoras. Aqui, os trabalhadores foram reunidos para operar máquinas. O trabalhador comum não podia mais esperar se tornar um produtor independente. Ele foi reduzido ao status de operário de fábrica. Não poderia ser diferente, claro. Sérios males sociais se desenvolveram. Porque, olha só, o padrão de vida familiar conhecido por milhares de anos estava mudando. A Revolução Industrial, que permitiu que as pessoas desfrutassem de mais conveniência em suas vidas, também foi responsável por reorganizar a própria estrutura da família, da vida familiar moderna. Essa transição dramática literalmente abalou o papel dos homens, uma vez que os agricultores, fazendeiros e seus filhos, todos estes homens, trocaram trabalho em suas casas e por muitas vezes trocaram até mesmo as suas famílias. Trocaram por novas ocupações dentro das fábricas. Muitas vezes exigindo que os homens saíssem de casa por longos períodos de tempo. A resposta para o que houve com as famílias está bem aqui. Quando as fábricas se tornaram a fonte de renda, os homens tiveram que sair de casa, diminuindo muito sua capacidade de influenciar os próprios filhos. A fórmula ela é muito simples e muito óbvia. Menos tempo, menos influência. Tornou-se cada vez mais difícil ajudar os filhos. Quase da noite para o dia, os homens pararam de fazer o que sempre fizeram. O trabalho agora separava pai e filho. Quando, por gerações, eles trabalharam juntos na relação mestre e aprendiz. Os homens pararam de criar seus filhos porque não estavam presentes para conduzi-los. E com o passar dos anos, esse importante modelo masculino foi se desgastando.
cada vez mais. Portanto, foi há mais de 200 anos que foram plantadas as sementes que removeram os homens de seu papel designado por Deus, o papel de criar os filhos. Em nossa geração, essas sementes estão dando frutos. E a fruta, os frutos, você sabe, eles estão nos matando. Sobre a influência de um pai, olha só, como um menino aprende o que é ser homem? Se o pai, olha só, se o pai não está presente para fornecer um modelo rico e confiante de masculinidade, o menino fica em uma posição muito vulnerável. Salvamos nossos filhos dando a eles um modelo a seguir. Quando nossos meninos têm um modelo claro, eles intuitivamente saberão o que fazer quando assumirem a responsabilidade do casamento e da paternidade. Essa geração tem muitos meninos que não têm ideia nenhuma do que é ser homem. É minha tarefa e também é sua tarefa garantir que nossos filhos estejam prontos para liderar uma família. Devemos dar a eles ferramentas. Os meninos são a esperança do amanhã. Eles, olha só, os meninos devem saber quem são e o que devem fazer. Eles devem ver o seu modelo em ação. É assim que eles saberão o que significa ser homem. A questão é como defendê-los, defender os meninos do mal que o mundo oferece. Como prepará-los para assumirem suas responsabilidades. Olha, preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui vale a aula. Seu trabalho como pai é mostrar para os seus filhos a importância de, primeiro, conhecer e obedecer a Cristo. Leia a Bíblia. Fale de Cristo, sobre sua vida, a paixão, morte e ressurreição. Número 2, demonstrar um caráter piedoso. Seja piedoso, humilde, caridoso. Seja firme, claro, mas seja bom. Seu filho está te vendo. Ele tratará os outros como você mesmo faz. Você precisa mostrar para os seus filhos exemplos de homens que demonstraram humildade, caráter piedoso. São Luís Martin, Carol Wojtyla, Francisco de Assis. Olha só, conhecer e amar a sua esposa é uma obrigação sua. Atos, palavras, cuidado, amor. Você precisa demonstrar isso para sua esposa e deixar que seus filhos vejam tudo isso. Conhecer e amar os seus filhos. Você precisa amá-los. Você precisa demonstrar a eles esse cuidado. Leia para os seus filhos. Conte a eles histórias. Ensine a ele o seu trabalho. Saiba o que eles estão fazendo na escola, o que eles estão fazendo na rua com os seus amigos. Você precisa conhecer os seus filhos. E para conhecer os seus filhos, você precisa conhecer a si mesmo, conhecer os seus próprios dons. Não tenha medo de dizer não quando for necessário para o seu filho. Dizer não é também uma demonstração de amor. Dizer não ao que fará mal a eles no futuro. Que loucura! Os pais estão se submetendo, muitos estão entregando a responsabilidade de cuidar do próprio filho a um celular. Seja homem, seja responsável. Falo isso porque estou falando aqui da importância de criar os seus filhos para que eles sejam fortes o suficiente para cuidarem de outras famílias no futuro. Sua família é sua responsabilidade. Ame sua esposa. Ah, Paulo, mas aqui você está falando apenas sobre os filhos meninos e não falou nada sobre as meninas. Como fazer se eu tenho filho menina? Olha bem, se você amar a sua família como se deve, cuidar da sua esposa, dos seus filhos, se doar, se entregar, de fato, sua filha jamais se relacionará com um homem ou casará com um homem que tenha padrões inferiores ao que ela conhece, viu
e conviveu, aprendeu. Seja exemplo. Observe, a partir de agora, os seus próprios atos. Se seus atos são bons, se eles são justos e belos. Isso precisa ser analisado com base nos princípios cristãos. Afinal de contas, Cristo tem tudo o que precisamos para cuidarmos, proteger e amar nossos filhos e toda a nossa família.